Ganha até 250 euros em free bets. ESC Online é outro campeonato. Muito boa tarde a todos, bem-vindos. Mercado Record, edição de sexta-feira, dia 7 de julho, edição da tarde. Temos muitas novidades. Temos uma novidade que vai ser já o primeiro tema, mas primeiro apresentar também quem está connosco: o Walter Marques, o João Soares Ribeiro, o José Miguel Machado e também o Pedro Tudela da Goalpoint. Agora, a partir de agora e todas as sextas-feiras, a Goalpoint vai juntar-se a nós para analisar os reforços dos três grandes e também outros reforços do futebol português. E, portanto, temas já são interessantes. Agora, com este extra, com este complemento, com esta análise, Goalpoint aos reforços. Dizia eu que temos novidades. João Soares Ribeiro, vou-te passar a palavra, porque tens novidades sobre um cliente habitual neste espaço, o Queres, jogador do Coventry, mas vai ser jogador do Sporting. Sim, olá, boa tarde David, boa tarde ao Pedro, ao Walter, também ao José Miguel Machado e a todos aqueles que nos cheguem. Sim, podemos dizer que de facto finalmente acabou aquela grande telenovela de verão do Sporting. O Gyökeres já é jogador do Sporting. Poderá não ser ainda oficialmente anunciado pelos clubes hoje, porque ainda há aquela parte burocrática de troca de documentos, traduções, mas o jogador já é do Sporting, já não vai integrar o estágio que o Coventry vai fazer em Portugal, teoricamente, não, na prática amanhã o Coventry chegará a Portugal para fazer um estágio em Portimão, mas já não terá de facto Gyökeres na comitiva, porque de facto já é jogador do Sporting. Resta agora esperar para quando será anunciado. É um grande esforço financeiro que o Sporting faz, atenção, é um negócio que pode chegar aos 24 milhões de euros de acordo com o rendimento que o jogador possa alcançar do Sporting. Mas acima de tudo, bem, vamos ver se de facto é um grande negócio para todas as partes. Neste momento poderemos dizer que é muito bom para o Gyökeres, que de facto consegue a sua vontade de alinhar no Sporting. Para o Coventry também é um grande negócio, não é? Mais de 20 milhões para um jogador que se calhar daqui a 6 meses estava em risco. Para o Sporting agora vamos ver se de facto ele chega aqui e de facto consegue marcar todos aqueles golos que os adeptos do Sporting esperam. De facto vai ter uma pressão enorme, mas lá está, é um jogador nórdico com características diferentes, que por exemplo pode não ter aquela pressão que o Paulinho sentiu em Alvalade. Vamos ver agora como é que ele se vai adaptar e quando chegará, em princípio, na próxima semana já estará a treinar-se sobre as ordens de Ruben Amorim, ainda antes do estágio do Algarve. Muito bem, fica esta notícia, este ponto de situação desta novela de mercado de transferências, e pego nesta deixa do João Soares Ribeiro para Pedro. O João falou da questão dos números da transferência, mas vamos olhar para os números de Gyökeres e perceber porque é que o Sporting quis tanto este avançado. Ajuda-nos a perceber porque é que houve esta insistência por parte do Sporting. Boa tarde, antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde aos meus companheiros de painel e quem nos segue. Bom, eu penso que aqui o Gyökeres, há muitas questões em torno deste jogador sueco. Eu penso que a chegada de um ponta de lança ao Sporting com estas características era uma inevitabilidade, porque o Sporting não podia estar mais uma temporada só com o Paulinho como ponta de lança fixo ou ponta de lança puro. Não sei até que ponto o Ruben Amorim vai de alguma forma mudar a sua forma de jogar para incluir o sueco na sua equipa, porque podemos nos lembrar quando chegou o Islam Slimani ao Sporting, aquela tentativa de ter mais um jogador de ataque até para combatar um pouco aquela falta de eficácia do Paulinho. As coisas não correram bem, não só em termos disciplinares, mas havia ali uma grande indefinição no próprio Ruben Amorim, que tentou colocar os dois com o Slimani mais à frente, o Paulinho às vezes um pouco mais à esquerda, algo que realmente não funcionou. O que me parece, olhando para os números do sueco, é que este é um jogador que chega numa tentativa de comatar aquela tal deficiência da finalização que o Paulinho tem apresentado, e que os números aqui, podemos ver aqui na nossa infografia, mostram claramente. O Gyökeres no último Championship teve um saldo, quem nos segue no Goalpoint já conhece certamente aquela métrica dos golos esperados, dos expected goals. Aquele saldo entre os golos marcados e os golos esperados, ele tem um saldo positivo de 1,2, teve na época passada. O Paulinho teve um saldo negativo de 3,3.
Aliás, se compararmos, nós temos aqui também não só o Paulinho da época passada, mas o Paulinho da última época no Braga, e o Gyökeres aproxima-se muito mais do Paulinho do Braga do que do Paulinho do Sporting. O Paulinho no Sporting nunca chegou a aparecer como jogava na pedreira. Nessa altura mantinha uma grande média de remates, mas tinha uma eficácia de finalização muito superior. Ficou na última época no Braga só a dever 0,5 gols à sua contabilidade. Na época passada, não. Esses números realmente ficaram muito abaixo. O que é que o Gyökeres parece acrescentar e pode vir a acrescentar ao Sporting? Para já manter uma coisa que o Paulinho tem, que é a capacidade de servir os companheiros de ataque. Basta ver aqui pelos passos para finalização, que são passos para remate. Ele conseguiu na última época no Championship quase 2 por jogo, que para um ponta de lança é excelente mesmo, quase ao nível de um Taremi, por exemplo. Algo que o Paulinho na época passada não esteve tão bem, mas era um hábito seu até já no Sporting e era no Braga, também servia muito bem os seus companheiros. E tem uma coisa muito boa, está muito em jogo, tem quase 47 ações com bola por jogo na época passada, bem acima daquilo que o Paulinho conseguia, e muito acima do Paulinho em termos de drible. Teve 2,1 dribles eficazes por jogo na época passada. Para um campeonato inglês, mesmo sendo a segunda divisão de Inglaterra, são números muito interessantes. Agora, resta saber-se como é que o Ruben Amorim vai tentar aproveitar este jogador, até porque havia sempre aquela questão do Coates ser o segundo ponta de lança mais utilizado quando as questões estavam difíceis. O Ruben Amorim lançava o Coates para a frente até para o jogo aéreo. E há aqui uma questão importante do Gyökeres, é que na época passada, em todos os jogos, o Gyökeres não marcou um único gol de cabeça. Portanto, isto pode ser um sinal preocupante. Pode ser que não, pode ter muito que ver também com o estilo de jogo do Coventry, claro, diferente do Sporting, mas este dado poderá ser preocupante e não sabemos se no final de tudo isto o Coates não vai ter que subir outra vez para resolver problemas lá à frente. Veremos o que acontece, Pedro, em relação a essa. Muitas vezes era a solução utilizada quando não havia avançados, quer dizer, sempre houve Paulinho, a Chermiti, durante muito tempo o Ruben Amorim dizia que não precisava do avançado, entretanto mudou de ideias e aqui está o primeiro reforço para o Sporting. O outro será a Carmona, que também já vamos falar dele, e tu, Pedro, também já vais falar sobre Di Maria, é o outro dos reforços, neste caso do Benfica, neste mercado de transferências, mas primeiro, a Walter Marques, há outro jogador, e agora a prioridade do Benfica é essa, chama-se Jurasek, esta transferência para o Benfica. Olá, boa tarde aos meus colegas e a todos aqueles que nos estão a acompanhar. Infelizmente para os benfiquistas não posso dar a notícia que o João Soares Ribeiro trouxe para os sportinguistas, que é que o negócio está fechado, porque não está, mas de facto as coisas estão as negociações intensificaram-se com a ida de Rui Pedro Brás à Áustria, onde a equipa se encontrava a estagiar. E é expectável que também a qualquer momento ou até amanhã o negócio possa vir a ficar fechado. Hoje o Slavia de Praga realizou um jogo particular para a época e o Jurasek já nem sequer foi utilizado, o que também pode ser um indício de que isto vem na sequência também do próprio treinador do clube checo, ontem já ter dado conta que já o dava como perdido, já não contava com ele para a próxima temporada. Hoje voltou a não apostar nele num jogo no particular que a equipa ganhou por 4-1. E tudo isto indica que o negócio está certamente, está de certeza muito, como nós escrevemos na edição de hoje, muito adiantado. As partes já há uma forte base de entendimento, há estas questões burocráticas finais para resolver, mas tudo indica, ou é praticamente garantido, que Jurasek venha a ser o jogador que vai substituir Grimaldo como defesa esquerdo na equipa do Benfica, depois do espanhol ter rumado ao Bayer Leverkusen. Esta era uma das grandes prioridades, o objetivo era mesmo que o jogador
possa integrar desde o início o estágio de pré-temporada em Inglaterra, e mesmo que não viaje domingo, pelo menos segunda-feira, que é quando os trabalhos começam mais a sério em solo inglês, que o jogador possa já estar presente. Veremos se isso é ou não possível, mas tal como o Record deu agora em primeira mão que o negócio de Gyökeres está fechado, também a qualquer momento, ou nas próximas horas ou até amanhã, é muito expectável que possamos escrever que o Jurasek vai ser jogador do Benfica. Muito bem, se não for em direto, como foi o João Soares Ribeiro, que seja, obviamente, e que será certamente noutra plataforma do Record, seja logo no site quando temos a informação, a certeza absoluta, ou até na edição impressa de amanhã. Portanto, seja em que plataforma for, a informação vai estar certamente no Record. Deixa-me dar aqui um salto até o Porto, José Miguel Machado. Vamos falar de uma das figuras do Porto, e mais um jogador que está a ser cobiçado na Arábia Saudita. Enfim, todos os dias temos notícias que vêm da Arábia Saudita, sabemos em comum que há muito dinheiro e há um projeto que pode aliciar muitos jogadores. Pode aliciar também, Otávio? Boa tarde a vocês e a quem nos estão a ouvir. Sim, agora sim. Boa tarde a vocês e a quem nos está a acompanhar. E sim, ao contrário do João Soares Ribeiro e do Walter, que trazem boas notícias a adeptos de Sporting e Benfica, eu venho por outro lado falar de trazer mais notícias aos adeptos do Porto, ou pelo menos uma possibilidade, e neste momento é apenas isso que estamos aqui a falar, da possibilidade de Otávio poder vir a sair do Porto. É uma ameaça que é real, e no fundo é isso que estamos cá a dizer, porque de momento é isso apenas que isto se trata. Há uma manifestação de interesse por parte do Al Nassr junto de Otávio. É um jogador que agrada, é um jogador que Luís Castro, como se sabe, o novo treinador do Al Nassr, conhece bem, chegou a orientar Otávio na equipa B do Futebol Clube do Porto. É um jogador também conhecido de Cristiano Ronaldo, com quem priva na seleção portuguesa. Portanto, dá todo o ar de que há aqui possibilidades de vir a acontecer algo. Agora, daí até Otávio sair em definitivo do Porto, é algo que ainda teremos que ver nas próximas semanas, sendo certo que o jogador, no caso, o clube até está mais exposto até dia 15 de julho, que é quando, até esse dia que existe a cláusula de 40 milhões de euros, uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, que depois aumentará para 60. Portanto, há um perigo maior até dia 15 de julho, porque estamos a falar apenas e só do melhor jogador da última edição do campeonato, um jogador absolutamente decisivo, e naquilo que é a estratégia do Futebol Clube do Porto. Portanto, caso este interesse passe a uma proposta, e caso Otávio aceite rumar ao Al Nassr, isto também é importante, porque o Al Nassr pode perfeitamente bater a cláusula de rescisão de Otávio dos 40 milhões e o jogador optar por não ir. Agora, também sabemos como é que tem sido. Grande parte dos jogadores inicialmente tem-se colocado que os jogadores poderão não aceitar, e que não é o país, não é a liga mais atrativa, não há Champions, etc. Mas a verdade é que temos visto cada vez mais jogadores importantes, e muitos deles ainda no topo da forma, a rumar à Arábia Saudita. Portanto, já não será de estranhar, como seria se calhar há um ano, ver Otávio partir para um campeonato periférico como é esta Liga Saudita. Mas é algo que iremos com certeza acompanhar nos próximos tempos. Por enquanto, aquilo que existe é uma manifestação de interesse, ainda não há uma proposta formal, sendo certo que o Porto só abre a mão de Otávio no caso de ser paga a cláusula de rescisão, e que a cláusula essa, que é de 40 milhões atualmente, passará a 60 no dia 15 de julho. Portanto, aguardaremos por mais novidades neste processo. Muito bem, ficam estas notícias para os adeptos, nomeadamente do Futebol Clube Porto, também para quem é adepto do Futebol Clube Porto e está a ver, porque são uns quantos, pelo que eu estou a ver aqui nos comentários. Fica também a promessa que o Pedro Tudela da Goal Point, além de falar do Di Maria, também vai olhar para Fran Navarro, vai fazer aqui um comparativo com o Taremi para perceber se há um que é melhor do que o outro, ou até se podem complementar-se se jogarem juntos. É um tema também para vermos daqui a pouco. Antes disso, João Soares Ribeiro, obviamente não podem ser todas as notícias da última hora, mas há também outro tema na ordem do dia de hoje, que é o defesa direito, porque além da questão do avançado, há outra prioridade também, que é o lateral direito, José Carmona, com novidades hoje por parte do Sevilha. Sim, é verdade, de facto tivemos novidades hoje e não sei se o programa demorar muito, até te posso dizer que nem sei se não poderá haver mais notícias, porque pelo que sabemos as partes estão cada vez mais próximas do entendimento. Sinceramente, seria muito bom, mas vamos acreditar
Pronto, vamos acreditar que sim, vamos ver, eu estou neste momento a falar contigo e até trocar aqui algumas mensagens, pelo que me dizem, está mesmo muito, muito perto. De facto, Vamos cá até ao fim do direto e pode ser que até ao fim, se precisares fazes sinal e dizes-me e falas do que tiveres, sim senhor. Pronto, então vamos começar já o que é certo. O Sevilha vai apresentar-se amanhã, entretanto o novo diretor desportivo do Sevilha, o Vítor Horta, deu hoje uma conferência de imprensa onde de facto falou e disse que de facto era impossível desmentir as negociações que estão em curso com o Sporting, até porque estão bastante adiantadas, pelo que sabemos. O Sevilha está disposto a vender, aliás, o diretor desportivo hoje até basicamente marcou posição e de alguma forma mostrou o seu desagrado do Sevilha ter um plantel tão desequilibrado e lembrou que tem 8 defesas centrais no seu plantel. Não podemos esquecer que o Carmona tanto pode jogar a central direito como também pode jogar a ala. E lá está, e nesse lote de 8 centrais, o Vítor Horta estava de facto a incluir o Carmona e deixou claro que de facto pretendia pelo menos libertar algum desses centrais e de facto depois investir ou de alguma forma tentar equilibrar esse plantel. Ele também disse que não tem uma bola de cristal, que não sabe quando é que o negócio vai ficar pronto, mas é possível que de facto fique pronto. Há uma aproximação de valores, o Sevilha pede... Pronto, o desejo do Sevilha era receber exatamente 5 milhões de euros fixos e fechava logo o negócio. O Sporting está perto desses valores, não ainda apresentou esses valores, mas segundo sabemos, até pode ultrapassar esses 5 milhões mediante os objetivos que o jogador alcance. É neste momento isso que está em cima da mesa. Eu acredito que possa ficar, nas próximas horas, vamos ver mesmo, ou até ao fim de semana. Aliás, vamos ver, até a dúvida é se amanhã de facto o jogador se vai apresentar nos testes médicos do Sevilha. Sinceramente, vamos ver se não será aqui em Alvalade, onde de facto se espera que de facto venha novamente de Espanha o novo Pedro Porro. Muito bem, fica esta atualização do lateral para o Sporting, Carmona. Agora sim, Pedro, vamos falar de Di Maria, até porque estás aqui para analisar estes reforços. É um dos grandes reforços do mercado, neste caso de verão, pelo menos para já. Vamos falar de Di Maria e aquilo que pode acrescentar ao Benfica, sendo que tens aqui várias análises. Há aqui comparativos, já também análise este Di Maria, nomeadamente exibições pela Juventus. Exatamente. Eu penso que a grande questão do Di Maria será saber precisamente em que condição é que ele chega, porque, como sabemos, na época passada ele teve alguns problemas físicos. Aliás, foram 7 lesões. Ele na Juventus teve 7 lesões ao longo da época, falhou 17 jogos por lesão na época passada, mas, obviamente, mesmo estando em boas condições, é um jogador diferente de quando saiu do Benfica. Ele saiu com 22 anos, tinha uma capacidade de explosão incrível, que continua a ter no Real Madrid, que continua a ter depois no Paris Saint-Germain, agora um pouco menos, mas é um jogador muito mais maduro, muito mais cerebral, com uma inteligência de jogo, uma visão de jogo muito grande e que tem uma característica que lhe dá uma polivalência. Ele tanto pode jogar, como sabemos, a extremo, do lado direito, do lado esquerdo, como pode jogar a número 10, como pode jogar nas costas do avançado. Portanto, Roger Schmidt terá aqui com Di Maria, com um bom Di Maria, um Di Maria em condições, terá aqui soluções para diversas posições. Aliás, olhando aqui para os heatmaps deste comparativo com o David Neres, se o David Neres estava preocupado com a concorrência do Di Maria, eu penso que ele não deveria estar. Porque o David Neres é um jogador muito mais de encostar à linha, é um jogador muito menos versátil do que o Di Maria, que podemos ver aqui do lado esquerdo, é um jogador que aparece do lado direito, aparece do lado esquerdo, aparece no meio, está um pouco em todo lado, começa a ser uma espécie de construtor de jogo. Obviamente já não tem aquela capacidade de drible, e que nota-se na percentagem de dribles eficazes, já não tem a mesma percentagem de capacidade de drible como no passado, comparando, por exemplo, aqui com o David Neres. E eu penso que quem se deveria preocupar mais se ficar no Benfica, porque fala-se na possibilidade de saída, seria talvez o Rafa. O Rafa é um jogador não encostando tanto à linha, como se pode ver aqui no mapa das suas ações. É um jogador que também aparece em todo lado, aparece também na posição quase 10, de segundo ponta de lança. São jogadores muito diferentes, já não podemos fazer uma comparação entre a Di Maria e Rafa, se calhar há uns anos podíamos, mas agora não. O Rafa é um jogador de explosão e de rasgo ainda, mas eu penso que há um jogador que se calhar tem mais o lugar e risco será mais o Rafa do que o Neres em termos de características
dos dois jogadores, mas é como eu disse há pouco, vai depender muito da forma como o Di Maria surgir em termos físicos, porque podemos ver, pode acontecer, e temos aqui o stats card da final do Campeonato do Mundo, que foi um jogador verdadeiramente fulcral, marcou um golo, teve uma grande exibição na final de um Campeonato do Mundo, que é uma coisa com uma importância então para a Argentina, que é uma transcendental. Teve uma grande exibição, mesmo na Juventus, quando esteve bem, conseguiu fazer isto ao Nantes, por exemplo, que tirou no nosso goal point rating, tirou uma nota máxima, 3 golos, 7 remates todos enquadrados, foi uma exibição incrível. Ou quando não está tão bem, por exemplo, temos aqui as exibições que ele fez contra o Sporting na época passada na Europa League, esteve muito apagado em Turim, quase não se viu Di Maria, mas depois já teve uma exibição bem mais conseguida em Alvalade, já com bons dribles eficazes, com bons passos para finalização muito mais ativo. Portanto, eu penso que será um Di Maria mais quase como um 10, talvez seja o Aimar, quando ele jogou com o Aimar no Benfica, será mais um Aimar de 2009, 2010 do que o Di Maria nessa altura. Será mais talvez um criativo, um mestre, se tiverem boas condições. Muito bem, fica esta análise de Di Maria. Eu vou pegar aí num pormenor que tu disseste, Pedro, a questão de se joga mais do lado direito e não joga Neres, ou se joga no lugar de Rafa. Walter, saída de Rafa é uma possibilidade, esta altura em que falamos? É de facto uma possibilidade, tal como nós referimos, tem uma proposta muito interessante do ponto de vista financeiro que está tentado a aceitar, respeito ao contrato que tem com o Benfica, mas parece que a porta da renovação está fechada, pelo que fica agora nas mãos do Benfica, saber o que fazer, se aceita depois os milhões da proposta do clube, agora esqueci-me do nome e peço desculpa por isso. O Al Rayyan, salvo erro. Sim, isso mesmo. Sim. E o Benfica vai fazer vai decidir mediante daquilo que pode esperar do rendimento esportivo do Rafa nesta última época, mesmo sabendo que ele sai a custo zero, ou então tentar já encaixar e chegar a uma proposta perto dos 20 milhões de euros. Há uma forte possibilidade do jogador acabar por sair, e tal como o Pedro aqui referiu, também já garantiu pelo menos para esta época este reforço que pode ocupar também aquela posição. Tem outros jogadores no plantel que o podem fazer também, de facto. Há coisas que Rafa dá, parece nesta altura, e talvez o Pedro possa ou não concordar, sobretudo ao nível da regularidade, pelo menos do ponto de vista físico, esta época, e falou um pouco. Eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, Di Maria, pelo que vi há uns tempos, raramente faz 90 minutos durante os jogos, normalmente sai mais cedo. No ritmo competitivo que o Benfica vai ter pelo menos início de época, com muitos jogos a meio da semana, também não sei se Di Maria nesta altura... Desculpa interromper, é mesmo isso, por isso há pouco falei nas 7 lesões que teve na Juventus, mas isto foi uma questão mais da época passada. Na época anterior e nas outras, o Di Maria não era um jogador propenso a lesões, não tinha muitas lesões, mas na Juventus, realmente na época passada, ou poderá ter sido uma época atípica, em que por vezes há épocas em que os jogadores mesmo mais jovens têm muitas lesões, ou pode ser já um sinal irreversível de que um jogador está a entrar num declínio físico que seja propenso a este tipo de lesões. Sim, tens razão, e era aquilo, e não sabe muito bem o que é que vem dar, mas talvez com a idade que tem e para a posição que ocupa, não sei, se fazer jogos de forma consecutiva se será capaz, mas isso teremos que esperar. Com o Schmidt é perigoso, de facto. Sim, é verdade, isso é verdade. Também é preciso referir que o ano passado, ainda assim, apesar das lesões, e referiste que foi mais propenso a lesões na última época, mas fez mais jogos do que fez no Paris Saint-Germain na época anterior. Portanto, a pouca utilização dele na última época do Paris Saint-Germain também faz que possivelmente não tivesse tantos problemas físicos como depois acabou por ter na época passada. Mas voltando um bocadinho ao tema inicial,
é uma coisa que está, a saída de Rafa é uma coisa que está a ser equacionada. Nesta altura parece-me que a porta da renovação esteja um bocadinho fechada e que vai ser um tanto ou quanto irreversível. O Benfica não parece estar disponível para pagar aquilo que Rafa tem pedido, para prolongar o vínculo, tendo em conta que tem uma proposta tão aliciante da Arábia, tendo em conta que já tem 30 anos, vê isso com bons olhos, está a ponderar muito poder rumar à Arábia, mas agora, por enquanto, ainda está nas mãos do Benfica decidir se liberta ou transfere o jogador, ou se pretende, à semelhança do que fez com o Grimaldo, retirar o proveito esportivo de um jogador, e é preciso referir isso e assinalar que foi muito importante na conquista do título de campeão e em toda a campanha que o Benfica também fez na Liga dos Campeões. Está visto o que é que Di Maria tem feito, o que é que estamos nós aqui a perceber, o que é que poderá fazer, para perceber também daqui nas próximas semanas. Vamos voltar ao Sporting. João Soares Ribeiro, aqui uma história que diz respeito a Paulinho, porque já falámos dele aqui também nesta questão da comparativo com o Gyökeres, que está a chegar, mas explica esta história a CSKA de Moscovo e Paulinho, porque, enfim, não é bem como saiu na Rússia. Não, de facto foi um rumor que nasceu de uma aplicação russa que normalmente até não falha muito, é o Sport Express, de facto, dos portais russos, de facto é credível. Segundo foi possível apurar, de facto, junto do Sporting e também junto do jogador, é uma informação que, pronto, é um bocado difícil até de explicar como é que é aquilo, às vezes é aquela parte perde-se na tradução, e acho que foi o que aconteceu, de facto, neste caso, entre um agente de facto de Paulinho e de facto o jornalista russo, e acho que aconteceu aí de facto uma confusão. A declaração não era exatamente aquilo, seria sobre o Paulinho, seria sobre outro jogador, e houve aquela confusão, mas de facto não há nenhuma proposta de 6 ou 7 milhões do CSKA para sair Paulinho. E aliás, Paulinho, podemos recordar, é um daqueles jogadores que é considerado imprescindível para Ruben Amorim, e é um daqueles jogadores que o presidente do Sporting, Frederico Varandas, na entrevista que concedeu à Sporting TV, disse que esses jogadores imprescindíveis, como o Sporting agora financeiramente está estável, dadas as vendas que já fez, só sairá para o valor da cláusula de rescisão, que neste caso é 60 milhões de euros, portanto acho que neste caso está completamente colocada de parte. Vamos ver agora, de facto, se calhar até o Pedro há bocado já deixou aqui esta dúvida, como é que de facto será possível enquadrar Paulinho e de facto Gyökeres no mesmo 11. Também podemos lembrar que durante a pré-temporada Ruben Amorim ensaia muito outros esquemas táticos, costuma ensaiar o 4-3-3, às vezes também costuma ensaiar, vamos lá ver, aquele 10, o pote como falso ponta de lança, mas depois, curiosamente, chegamos ao campeonato e é o 3-4-3, mas pronto, lá está, isto é mais um assunto até para o Pedro explorar nos próximos tempos. Sim, até para percebermos quando os jogos de pré começarem e percebermos como é que, neste caso, o Sporting se vai posicionar e se joga Gyökeres com o que custou, ou se joga o Paulinho, como sabemos, os dois. Ou os dois, e dizer eu, se joga Paulinho, que sabemos que também foi pedido por Ruben Amorim, é um jogador que Ruben Amorim gosta muito, chegou a dizer que era o melhor novo a jogar em Portugal, portanto veremos se continua a ser titular ou se com esta ameaça de Gyökeres se perde lugar, ou se, boa questão, João Soares Ribeiro, ou se joga os dois. O Pedro já olhou para Di Maria, já olhou para Gyökeres, falta olhar para Fran Navarro, que é a contratação do Futebol Clube do Porto para esta temporada, um jogador que o Ruben Amorim não quis no Sporting, também já contámos essa história aqui no Record, mas Pedro, olhamos para este jogador e convido o José Miguel Machado também, se quiser, a fazer uma pergunta sobre o Fran Navarro, já que também faz a cobertura diária do Futebol Clube do Porto, está à vontade também para falar, ele que está ali mais caladinho, mas portanto Pedro, já conhecemos Fran Navarro, ou as pessoas já o conhecem daquilo que fez nas temporadas no Gil Vicente, mas aqui estes dados que tu trazes ajudam a perceber melhor o que é que Fran Navarro tem de diferente de Taremi e de Tony Martínez. Eu penso que sim, de diferente de Taremi e mais talvez de semelhanças com o seu compatriota Tony Martínez. Eu começo aqui por uma infografia interessante que mostra o desempenho do Fran Navarro na última época no Gil Vicente, mas também do Taremi na última época antes de ir para o Futebol Clube do Porto, no Rio Ave, e a última época de Tony Martínez no Famalicão.
E se olharmos de uma forma assim mais rápida, há muito mais semelhanças do Fran Navarro com o Martínez do que com o Taremi. E já vamos ver no comparativo direto com o Taremi da época passada, um bocadinho mais à frente, já vamos ver isso um pouco mais acentuado. O Fran Navarro é um caso peculiar, porque nós acompanhámos a época, até fizemos alguns artigos sobre o Fran Navarro ao longo da época. Realmente ele marca muitos golos, mas tem um problema. Ele foi um jogador de toda a liga com o pior saldo entre golos esperados, chamados expected goals, e golos marcados. Ele ficou a dever 4 golos à sua contabilidade, que é o tal aproveitamento que podemos ver aqui, menos 4. Foi o pior de todos na liga. Também contribuiu muito as 3 grandes penalidades que falhou em 6. Mas é um jogador que marca muitos golos e em equipas com menor caudal ofensivo, como o Vicente, é algo relevante. Mas, por exemplo, foi o jogador que com mais ocasiões flagrantes desperdiçadas em termos absolutos na Liga na época passada. Foram 26. Portanto, eu penso que o Sérgio Conceição tem aqui muito trabalho pela frente. Poderá, num contexto diferente em que está numa equipa com outros valores individuais, com outro caudal ofensivo, com outros jogadores ligados ao seu lado, poderá melhorar estes números. Aliás, números mais no aproveitamento não foram muito diferentes do Tony Martínez no Famalicão, algo que não impediu de ir ao Futebol Clube do Porto. E é um jogador que, se vemos aqui pelas ações com bola, está pouco em jogo. É um jogador que está pouco em jogo, aparece só nas áreas de finalização, tem poucos passos para finalização, só 0,4 por jogo na época passada, em comparação, por exemplo, com o Taremi, foi 1 por jogo, e o Tony Martínez também nas suas últimas épocas antes de ir para o Futebol Clube do Porto. E isso leva-nos aqui a uma conclusão que podemos ver aqui no slide seguinte, da comparação das duas últimas épocas, da última época dos dois jogadores, de Fran Navarro e de Taremi. Nota-se que o Fran Navarro é um jogador mais diário no mapa, no heatmap, que tem muito mais presença na área. E o Taremi é um jogador que está em todo lado. Vai para o lado esquerdo, faz de segundo ponta de lança. O Fran Navarro tem muito mais semelhanças que o Tony Martínez. Portanto, se o Fran Navarro conseguir convencer o Sérgio Conceição a ser titular, eu penso que são dois jogadores totalmente compatíveis. O Fran Navarro mais como finalizador, um jogador que aparece na área quase sem estar por ele, aparece nos espaços, no sítio certo para finalizar, não tão bem como se calhar seria de esperar, e com o Taremi nas costas a aparecer em todo lado. Penso que são jogadores perfeitamente compatíveis. Vamos ver se o Sérgio Conceição consegue de facto entrar na cabeça de Fran Navarro e torná-lo um jogador, um ponta de lança eficaz na finalização. Eu penso que é isso que Muito bem, está aqui visto também Fran Navarro, esta possibilidade de jogar com Taremi. José Miguel Machado, não sei se queres acrescentar alguma coisa, se não. Bom, o que o Pedro disse é algo que me é também um pouco familiar, porque nós recentemente, até fui eu que escrevi um artigo sobre esse comparativo e sobre a necessidade, e com base também nos dados da Goalpoint, e eu vi que é essa mesma necessidade que o Fran Navarro tem em subir o nível, não é? Porque de facto os números não mentem, e há números que podem gerar alguma preocupação no que diz respeito à finalização. Creio que também é um pouco esses números negativos são um pouco inflacionados também pelas grandes penalidades que o Fran Navarro acabou por desperdiçar na última edição do campeonato, mas é um jogador que de facto, apesar dos muitos golos que marca, dá também a ideia que também falha bastante. Agora, é outra coisa que eu acho e concordo 100% com o Pedro, é que me dá a ideia que eles são dois jogadores muito complementares, e acredito até que podem fazer bem um ao outro, podem casar bem um com o outro, porque é assim, eu acho que acaba por ser um pouco até injusto para o Fran Navarro esta comparação com o Taremi, porque o Taremi, as funções que desempenha no Futebol Clube do Porto vale quase por dois jogadores, porque ele não só cria muito, como oferece, se dá muito ao jogo, como depois também surge em zonas de finalização e tem uma taxa de eficácia bastante positiva. Portanto, eu acredito que são os dois jogadores que se podem vir a complementar. Obviamente que Sérgio Conceição terá trabalho para limar
melhorar as arestas desta dupla ao longo da pré-época, mas vejo potencial em complementares e acredito que Fran Navarro também vai evoluir em alguns aspectos do jogo, nomeadamente nessa questão de ser mais eficaz quando tem oportunidades flagrantes e também na forma como se dá a equipa. Acredito que no futebol do Porto isso possa vir a ser um pouco mais fácil do que era no Gil Vicente, apesar de Gil Vicente também jogar um futebol bastante associativo, mas acredito que no Porto ele possa evoluir bastante nesse aspecto e melhorar também os números desses que começo agora um bocadinho como comecei, dizem que também são um pouco inflacionados pela questão dos penaltis falhados, que tem sempre muita influência nos expected goals. Muito bem, agora sim, chegou ao fim esta nossa análise também com a ajuda da Goal Point. Já sabe, todas as sextas-feiras o Pedro Tudela ou o Pedro Cunha Ferreira, não sei, um deles vai estar aqui certamente à sexta-feira à tarde para ajudar a conhecer estes reforços do Benfica, Sporting, Porto e não só. João Soares Ribeiro, Miguel Machado, Walter Marques, também agradecer-vos pela vossa presença em mais um Mercado Record. Voltamos a ver-nos na próxima semana, 2 edições, 10h30, 7h30, com tudo sobre o mercado de transferências. Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde. Até para a semana. Ganha até 250 € em free bets. ESC Online é outro campeonato.